Estamos no ar. Boa noite para você que está acompanhando aí a página da Rádio Prorrogação no Facebook. Exatamente 8 horas mais 5 minutos. Este 13 de maio de 2020, esse domingão. Você aí na sua casa, né? A gente ainda passando por esses tristes momentos de quarentena, essa pandemia aí que está assombrando o mundo inteiro. Mas enquanto isso, enquanto a gente está em casa, vale a pena você acompanhar a nossa live, mais uma, relembrando aí times históricos do nosso futebol. A torcida São Paulino estava meio brava. Pô, vocês falaram do Palmeiras, vocês falaram do Corinthians, vocês falaram do Santos. Cadê nosso time? Chegou o momento de a gente falar do São Paulo. E, aliás, para falar do São Paulo desses anos, aí, desses últimos anos, de 2005 até 2008, precisamos separar em duas lives, né? Porque foram momentos gloriosos, realmente. E a gente vai começar hoje, então, a falar do time de 2005, o time campeão do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Mundial de Clubes. Time aí que teve como um dos seus principais expoentes aí, claro, o Rogério Ceni, que é o grande ídolo da história do São Paulo, jogadores muito importantes como o Luizão, Mineiro, Josué, enfim, grandes jogadores. A gente vai contar essa história desse time a partir de agora aqui. Você que está acompanhando aí, já manda seu comentário, já participa da live. Você é São Paulino, você também que não torce para o São Paulo, mas gosta de futebol e gosta de nos acompanhar. Nos acompanha, o Jonathan já está chegando aí, grande Jonathan, que é um dos nossos telespectadores mais assíduos aí, acompanhando todas as lives. Então você acompanha, você compartilha, você conte aos seus colegas, aos seus amigos, são paulinos ou não, para nos acompanhar, porque é sempre muito importante a audiência de vocês. E hoje um time aqui quase que completo, hein, da nossa equipe. Domingão, né? O pessoal mais não tem aquela coisa de estudar, não tem faculdade, então aquela coisa. O pessoal está aqui para me ajudar a fazer mais essa live. Aliás, vocês podem perceber que eles não são nada clubistas, né? São pessoas que não contam o time que torcem, então é isso que você pode acompanhar aí nessa live. Brincadeiras à parte, começar então apresentando, fazendo de forma diferente hoje. Sempre apresento o Vitor Duarte primeiro. O Vitor Duarte hoje vai ficar para depois. Cláudio Boas, ex-Cláudio Vinícius, agora Cláudio Boas. Ele vai agora explicar por que ele mudou de nome, mas enfim, brincadeiras à parte, tá aí o nosso Cláudio para falar desse São Paulo. Boa noite, Cláudio. Grandes lembranças desse tricolor de 2005, né, Cláudio? Boa noite a você. Boa noite, João. Boa noite, Vitor, Fabinho, Alan, todos os nossos amigos aí que estão nos acompanhando neste domingo. A mudança é mais artística mesmo, a gente chama Cláudio Vilas Boas, é um nome mais forte, né? Um nome que eu sei que vai ser lembrado, então eu mudei única e exclusivamente por essa força do nome. Vou aproveitar a força do meu sobrenome aí e fazer jus a ele, né? Mas vamos falar de futebol, vamos falar de coisa boa. Esse time do São Paulo de 2005 realmente foi uma máquina, né? Foi muito bom ver esse time jogar. E tem muitos aspectos bacanas para a gente poder avaliar nessa noite de domingo aí. Boa noite para todo mundo. Espero que seja bem agradável para todos. Ah, será assim, hein? Principalmente para os São Paulinos, é claro, mas eu sei que muita gente lembra desse time e vai acompanhar e vai comentar e nos ajudar a fazer mais essa live aí também. Também com a gente hoje, ele que também está sempre com a gente aqui nas lives, grande estudioso aí do futebol. E é sempre importante também a presença dele aqui. Nosso caçula, mas já a parte importante também da nossa equipe. Boa noite, Alan! E o que você lembra desse São Paulo aí, rapaz? 2005 foi um ano glorioso para o tricolor, hein, Alan? Boa noite, João. Boa noite, Vitor, Cláudio, Fábio Dias e ao pessoal que está nos acompanhando aqui nessa live. Falar um pouquinho sobre esse São Paulo de 2005. São Paulo que, antes de 2005... vamos tocar muito no assunto, ele vivia uma década, se contar o início da década e da década passada, um período sem grandes títulos, né, em nível internacional, né, uma era pós-Tele Santana, se submeteu a brigar mais por títulos nacionais ou interestaduais. Antes de 2005, o São Paulo ele vivia um estigma muito interessante, porque era um time que montava bons times, chegava nos campeonatos, porém ele sempre sucumbia às decisões, ora
perdendo nos mata-matas, né? Também era uma grande decepção. São Paulo ele chega em 2005 com um ar positivo, com o mesmo, manteve a mesma base de 2004, manteve o mesmo trabalho também do técnico Leão, que chegou no meio da temporada passada, em 2004, e dentro desse São Paulo de 2005, com praticamente 70% do elenco pronto, faltava ainda algumas peças para incrementar principalmente o seu plantel e o time titular, né, para dar início a mais uma temporada com Copa Libertadores, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Mas ao longo da live vamos dissecar um pouquinho sobre essa temporada inesquecível para o torcedor são paulino, João. Vamos falar assim, vou contar a história de como o time foi montado, enfim, é claro que teve aí o primeiro treinador dessa equipe foi o Emerson Leão, aliás, antes a equipe já vinha sendo montada um ano antes com o Cuca, depois o Paulo Autuori assume, mas a gente vai contar isso aí cronologicamente. Quem também está com a gente essa noite, e também sempre muito importante a presença dele aqui, porque também sabe muito, e vai ter grandes histórias para relembrar, eu já falei com ele hoje, e ele falou que estava estudando aquela coisa toda, vendo jogos aí, para poder falar. Boa noite, Fábio Dias, uma honra sempre ter você aqui na nossa live. Boa noite, João, boa noite, galera ligada na nossa live aqui na Rádio Prorrogação. A gente estava estudando, fui buscar quem foi o responsável pelo último gol sofrido pelo Liverpool antes daquele golaço do Mineiro, que foi espetacular. Foi o Reich, jogador do Crystal Palace, em outubro de 2005. Mas a gente vai contar, tem muita história antes disso, para a gente entrar em detalhes naquela decisão, que para mim foi a maior atuação de um goleiro neste século no Mundial de Clubes. E aí a gente pode fazer um paralelo entre Rogério Ceni, o Cássio em 2012 e também o Marcos em 2002, juntando mundiais de clubes, mundiais de seleções e por aí vai. Boa noite, João. Boa noite. Eu sei que vai ter bastante coisa pra gente relembrar, sim. E por último, mas não menos importante, meu parceiro de todas as lives aqui, aliás, meu parceiro de muito tempo já, meu amigão, meu brother, Vitor Duarte, também com certeza vai contar grandes histórias, relembrar grandes momentos para os São Paulinos e para quem gosta de futebol acompanhar mais esse time histórico. Hein? Boa noite, aliás, que tá me saindo um produtor espetacular, em breve novidades aí, que ele tá fechando de entrevista aqui pro canal, é uma coisa absurda. Boa noite, Duarte. Seu microfone está desligado, Vitor. Não estamos te ouvindo. Agora sim. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí vocês querem me derrubar já logo no começo. Né? Foi aquele bate e volta. Deu 2 cliques aqui, mas né, só para lembrar mais uma vez, é legal demais estar relembrando mais um time, né? Mais um ano, porque o início de um retorno, e para mim, os 4 anos ali mais importantes, né, do São Paulo, assim, né, para ressurgir novamente. E eu coloco como ponto principal que esse ano de 2005 ele é a afirmação completa do maior ídolo para mim da história do clube. Porque se não acontece esta temporada especificamente, se o Rogério Ceni não conquista a Libertadores e o Mundial de Clubes que o Fábio acabou de citar, que é a maior atuação de um goleiro em uma partida que ele viu, talvez o São Paulo não tivesse o seu maior ídolo hoje consagrado, né, e dito por a maioria dos torcedores que viveram ali nos últimos 20, 30 anos. Eu acredito que o maior marco do São Paulo é esse. Se fez e se criou um mito nesta temporada. Esta foi a mais importante da carreira do Rogério e do São Paulo na década de 2000 também. Esse é o Vitor Duarte, muito bem, amigo. Você que já vem chegando aí, ó, já tem muita gente acompanhando. Mande seu comentário, sua pergunta, o que você lembra daquele momento, aquelas conquistas épicas do São Paulo. Participe com a gente, é sempre muito importante. A gente vai começar a contar essa história, então, não em 2005, mas ainda em 2004, né? O São Paulo, ele vinha de tempo, muitos anos, né? Sem títulos importantes. Aquele momento glorioso dos anos 90, parece que não ia acontecer nunca mais, a torcida já com aquela inquietação, querendo que voltasse aquele momento. E aí, na Libertadores de 2004, São Paulo chegou próximo, né? Chegou aí até a fase semifinal, mas foi eliminado pelo Once Caldas, ainda sob o comando do Cuca, né? Lá em 2004.
E aí, para 2005, a mudança no comando, né? O Emerson Leão acabava assumindo, para já desde o início do ano, desde o estadual, já entrar firme para as conquistas, né? Para a torcida São Paulina voltar a viver aqueles grandes momentos, aquela grande fase dos anos 90 ainda com o Tele Santana. E aí a equipe, como já disse o Alan, começa a ser montada, grandes jogadores chegaram, né? A base foi mantida, né? Com o Cuca ainda, né? O Cuca trouxe grandes jogadores, Danilo, jogadores que vieram do Goiás, o próprio Grafite, o Fabão, já estavam no time de 2004, mas o time ainda é reforçado em 2005 com a chegada aí do Emerson Leão. E o Campeonato Paulista já começa com o São Paulo já arrebentando. Campeonato de pontos corridos, né, Cláudio? De pontos corridos. E o São Paulo em turno único a disputa ainda. E o São Paulo acaba já atropelando todo mundo. E na última rodada contra o Santos, se não me engano, né? Eu não sei se foi na última, acredito que não foi nem na antepenúltima. Rodada de antecedência. Antepenúltima. Né? O São Paulo lá, na antepenúltima, lá em Mogi Mirim, né? O jogo, se não me engano. O São Paulo bate o Santos e conquista aí de forma antecipada o Paulistão. Foi uma campanha também que o São Paulo não passou grande susto. Foi uma campanha que ele atropelou todo mundo, né, Cláudio? Aquele Paulistão de 2005. Verdade, João. O São Paulo foi campeão absoluto com 45 pontos, 14 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, né? Então são 49 gols feitos, 21 sofridos. São Paulo ficou aí praticamente 10 pontos na frente do segundo colocado, que foi o Corinthians. O terceiro foi o Santos, o quarto Santo André. Conquistou o campeonato aí até com uma certa facilidade, vamos dizer assim. Sim, com certa facilidade, batendo grandes times, né? Os clássicos, São Paulo foi bem. E os times do interior, então, nem se fala, o São Paulo atropelou. E conquistou esse Campeonato Paulista, o primeiro título aí ainda com o Emerson Leão, né? O primeiro dessa série de 3 títulos lá em 2005. O pessoal já participando aqui, ó, meu parceiro de sempre aqui. Ó, o meu parceiro aqui, o Dabenon Júnior. Esse é meu grande amigo aí. Ele comenta aí, ó. Paulista e Libertadores com propriedade. O Mundial foi na Bacia das Almas. Vamos chegar lá no Mundial. Mas vocês concordam que o Paulista e a Libertadores foram... Mas também a equipe, o rival no Mundial, né, Fábio Dias? Era um rival mais forte, né? Era um rival... Foi na Bacia das Almas, mas com merecimento, né? Porque era um rival muito forte, né? Realmente, o Liverpool era muito forte. A gente vai chegar lá, mas antes de sofrer bastante, ter 3 gols anulados do Liverpool na decisão, São Paulo suou dobrado para passar do Al Ittihad também. De fato, eu concordo. O Paulistão, São Paulo foi o melhor ataque, melhor defesa. Não tem nem muito o que questionar na campanha do São Paulo. Não perdeu nenhum clássico. Ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras, empatou no Santos no jogo do título. Se você considerar a Portuguesa clássico, e naquela época havia aquela... A Portuguesa ainda era um time que era uma pedra no sapato do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. O São Paulo perdeu no jogo que poderia ter sido do título, no Pacaembu, numa quinta-feira à noite. São Paulo tomou 2-1 da Portuguesa e aí o jogo do título acabou sendo o clássico contra o Santos. Mas, de fato, Paulista e... Inclusive, no Paulista, o São Paulo só foi perder a invencibilidade depois de ter ido à taça. Na Libertadores, com muita propriedade, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E aí no Mundial, de fato, foi na Bacia das Almas, mas também porque enfrentou um time que era fantástico, aquele time do Liverpool. Não fantástico na bola, mas a história do time até chegar ao Mundial também foi fantástica, João. O Júnior, ele fala aí, ó. Só tem São Paulino aí. Rapaz. Como eu falei, eles não gostam de o âncora não falar é, o time deles. O âncora não é, hein? Eles não são... Eu não revelo meu time, como vocês sabem, ninguém sabe meu time. Mas o pessoal aqui, infelizmente, né, são jornalistas que são clubistas, né, vamos falar a verdade. Mas, enfim, voltando a falar do São Paulo... Tem uma certa live aí claro, que entregada, hein? Pra galera aqui lá na nossa página, no canal do YouTube, rapaz. Uma certa live aí tem uma entregada, tem até pôster. Isso é intriga da oposição. Mas o time do São Paulo, só pra gente deixar claro, né, sobre o elenco, a montagem desse elenco, para 2005 chegaram o Josué, né, e o Mineiro, os 2 volantes, aliás, importantíssimo. Esse de reforço São Paulo teve, o Luizão também chegou para fazer dupla ali na Libertadores, depois o Amoroso vinha chegar, né, na fase semifinal
os dois fazerem aquela dupla espetacular na Libertadores. Já que a gente vai falar de Libertadores já, Vitor Duarte, na primeira fase o São Paulo passou fácil, né? Pegou o The Strongest da Bolívia, lá na altitude, né? E também depois jogou no Morumbi. Outro time também foi o time do The Sábado, Quilmes, né? Da Argentina, teve aquela confusão lá com grafite. De cerveja muito boa, inclusive. Então, mas foi uma campanha... É verdade. Mas foi uma campanha, né, Vitor Duarte? Na primeira fase que o São Paulo passou sem susto naquela Libertadores, né, Vitor? Mais ou menos, né? O Vitor vai poder comentar aí melhor, mas nos jogos fora de casa o São Paulo deu uma sofrida. Principalmente logo na estreia, no qual já estava tomando de 3 o The Strongest e foi buscar o empate. Aquele jogo foi um sufoco. Mas aí foi pra altitude, né? Não foi nem pro The Strongest, perdeu pra altitude. Isso. Aí você tem razão. Mas é isso. Pode falar, Vitor. São Paulo fez uma primeira fase onde esse grupo ele não era assim tão difícil. Você pegar, óbvio, tinha um time argentino, tinha um time que fora de casa, São Paulo foi perder pro The Strongest lá em 2016, se eu não me engano, na Libertadores do Paton, e no Pacaembu, inclusive, foi a primeira derrota de um time brasileiro para um time da Bolívia fora de casa, mas naquela Libertadores em si, poderia ter perdido, porque é muito difícil jogar lá, e dentro, né, em São Paulo, o Rogério Ceni estava vivendo uma fase espetacular. Mas, se você me permite, né, entrando numa questão do Paulista ainda, eu gostaria de falar, e até porque eu prometi a ele queria dizer, é um tema que é dito muitas vezes, mas hoje nós temos a oportunidade. Rapaz, é verdade. Antes de você falar, é verdade, eu esqueci de falar desse tema. O Campeonato Paulista teve algumas coisas na campanha do Paulista, né, que a gente tem que falar aqui, e uma delas eu acho que é que você é parceiro de Sorocaba aí. Muito maluco, né, porque o ano começa, como você falou, chegaram as contratações aí, São Paulo começa a fazer um Campeonato Paulista muito bom, e os números do Cláudio falam por si só, mas no meio do caminho surge um convite, através do irmão dele, que estava fazendo manutenção do computador do Marco Aurélio Cunha naquele momento, e aí a conversa chega no Marcelo Portugal Gouveia e o Falcão é convidado para jogar pelo São Paulo. Porém, ele chega numa quarta-feira sem o Leão saber. Simplesmente ele pinta no CT, tem o anúncio, e aí em 1 mês e meio é a camisa mais vendida, sem jogar, sem entrar em campo. Tem muitas questões, e aí marca mais uma coisa que o Lugano aconteceu também. É o jogador do Presidente. E como o Leão era um cara muito duro de lidar, como era um cara, né, e ele gostava disso, do embate com o jogador, e principalmente com alguém que ele não queria naquele momento, o Leão era para colocar o Falcão para jogar em 1 mês e meio, mais ou menos, que era o tempo dele se programar, entrar no ritmo, aquela coisa toda. Ele fez o contrato até o final do Paulista. Não, o que acontece? Ele entra para jogar com 6 dias de treino, com 2 coletivos apenas. E aí, a história todo mundo já sabe, né? Ele faz o primeiro jogo, a estreia contra o Ituano, espetacular, entra ali, faltando 25, 30 minutos para terminar o jogo, acha o grafite numa bola muito bonita. Logo em seguida, um toque de letra pro Cicinho, recebe do Valber e dá um chute. E aí, dali para frente, ele não joga, ele não entra mais, ele não tem sequência e tal. Acaba o Paulista, o Leão vai embora, né, até a chegada do Paulo Autuori, e aí o Falcão acaba voltando pro futsal, mas mesmo assim o São Paulo deixou um contratinho na mesa dele de 3 anos, só que ele já estava decidido a voltar pro futsal. É uma história estranha, porque o time acaba sendo campeão demais durante o ano, e poderia ter um cara ali para ajudar bastante, o Leão não quis, pena pro futebol. Muito bem lembrado pelo Vitor Duarte, realmente. Falcão, rapaz, para quem não lembra, jogou futebol de campo pelo São Paulo, profissionalmente, mas aí, como o Vitor já explicou, o Leão não teve muita paciência para colocar o Falcão para jogar, e aí foi curta a passagem dele pelo São Paulo, ele volta ao futsal, mas é campeão paulista pelo São Paulo e fez parte também do time da Libertadores, né, Vitor Duarte? Você me disse que ele entrou em alguns jogos durante a Libertadores também, né, Vitor?
Foram 2 jogos que ele entra na Libertadores, ficou no banco em 3 oportunidades e recebeu a medalha. Depois do título, ele já não estava mais, mas o Marco Aurélio e a diretoria de São Paulo entregou a medalha ao Falcão. Ele é o jogador campeão da Libertadores de futebol e do futsal também. Grande Falcão, maior de todos aí do futsal, e poderia ter uma carreira mais longeva também no futebol de campo, por que não? Mas infelizmente não foi o que aconteceu, ele voltou ao futsal para brilhar, como sempre brilhou. Aliás, o Vitor Duarte poderia falar pro Falcão vir fazer uma participação com a gente aqui, hein? Estamos esperando o Falcão aqui também nas nossas lives. O pessoal participando aqui, o Júnior disse que sabe meu time, eu não sei não, hein? Será que eu não menti para você? Pode ser que eu tenha mentido, por que não? Falou que sabe meu time. Ele também comenta aí que o São Paulo de 2005 fez uma campanha mais tranquila que as de 92, 93, 94, 3 finais e 2 títulos. Era fácil torcer para aquele São Paulo do Tele, realmente. Também uma grande época aí do São Paulo, esses anos 90 do tricolor. O Robson também participando aqui, ele diz que é impossível esquecer aquela defesa pornográfica do Rogério Ceni após a cobrança de falta do Gerrard. Os torcedores do Liverpool, como eu, ficaram bem frustrados naquele dia. Abraço a todos, em especial ao querido Fábio Dias. Seu parceiro aí, Fábio Dias, o Robson Nogueira Soares. E o Agamenon Júnior, meu amigo, mais uma vez, comenta aqui também, dizendo que vale lembrar que foi a Madureira que está comentando. Grande Rogério Madureira. Vale lembrar que esse time foi montado em 2004 por grande parte daquela equipe foi montada pelo Cuca. Daqui a pouco eu vou querer saber também a opinião de vocês sobre esses treinadores aí, porque tem uma polêmica, né? Quem montou o time, quem merece mais as glórias dessas conquistas, se é o Cuca, se é o Leão, se é o Autuori que finalizou o trabalho, mas enfim, é essa a questão. Faltou a gente falar aqui, né, que na Libertadores o Leão acaba deixando o São Paulo, né? E o Autuori acaba assumindo. A gente falou da primeira fase aqui, e a primeira fase, como eu disse, o Cláudio, foi tranquila, mas nem tanto, alguns jogos difíceis. Tem aquele episódio lamentável, né, meu caro Alan, do grafite, né, no jogo do Morumbi, contra o Quilmes, na primeira fase, o episódio de racismo, o De Sábato, o zagueiro Leandro De Sábato, acabou preso, nunca vi isso no futebol, né? O cara saiu algemado do estádio, meu caro. Você lembra bem daquela partida também contra o Quilmes? Foi um jogo difícil, pegado. E teve esse episódio aí lamentável e marcante, né, Alan? Exatamente, teve sim. E esse embate entre De Sábato, o time do Quilmes em relação ao grafite, começou no jogo lá da Argentina já. Já o grafite já teve muitas ofensas no jogo lá em Quilmes, lá o empate em 2-2, o que veio a levar aqui ao Morumbi também, no finalzinho do primeiro tempo, o São Paulo já estava ganhando por 1-0, e a câmera, na época mostrada pela TV Globo, mostrou o De Sábato chamando o grafite de macaco. Então, ofendeu na questão racial. O São Paulo acabou ganhando por 3-1. O grafite, inclusive no lance, agrediu também o jogador do Quilmes, que não foi o De Sábato, foi um outro jogador. Agrediu, acabou sendo expulso, ele, o jogador do Quilmes, e isso, o grafite, ele foi muito chateado por ocorrer aquele acontecimento, e no final do jogo, o delegado deu voz de prisão, levou o zagueiro De Sábato para a delegacia após o jogo, né? Ali foi um episódio lamentável do que o que aconteceu ali, porque o grafite, ele além de ser ofendido ali, também fere a imagem humana, né? Também isso envolve muitas questões que até hoje também, questão de racismo, enfim, leva a muitos debates. Foi um episódio bem inédito o que aconteceu. Voltando um pouquinho em relação ao elenco do São Paulo também, o São Paulo, ele implementou o 3-5-2, mas houve uma saída também no começo do ano também. São Paulo tinha Fabão, tinha Lugano e tinha o Rodrigo. O Rodrigo foi para o Dinamo de Kiev no comecinho do ano,
E ali o Leão ele ficou muito na dúvida entre Ed Carlos ou Alex. Porém, aqui a gente está vendo aqui o elenco do São Paulo, a saída do Rodrigo para o Dinamo de Kiev, e veio o Ed Carlos ou o Alex. Mas só que, principalmente na fase de grupos, o Ed Carlos era mais usado. Porém, teve alguns jogos que o Ed Carlos falhou, inclusive o segundo jogo contra a Universidade de Chile, no Morumbi, que São Paulo ganhou por 4-2, falhou em alguns jogos, né? E com isso, ao longo do campeonato, o Alex, que jogou no Santo André no ano anterior, em 2004, ganhou a titularidade. Então, o São Paulo ele foi muito eficiente, principalmente dentro de casa. São Paulo era um time muito agressivo, contava com o apoio do torcedor também, e inclusive na primeira fase dos 3 jogos no Morumbi, São Paulo foi invicto, e 3 empates, também o empate, como foi já citado, contra o The Strongest lá na altitude, contra o Quilmes, em 2-2, contra o The Strongest na Bolívia 3-3, e também contra a Universidade de Chile em 1-1 também. E no Campeonato Paulista, tem uma informação: a campanha de São Paulo foi tão boa naquele Campeonato Paulista de pontos corridos, que o São Paulo chegou até ganhar um troféu chamado Troféu dos Invictos, que é um troféu que é tradicional da Federação Paulista, que entrega dependendo da série invicta do time dentro do Campeonato Paulista. E dentro daquele campeonato, São Paulo recebeu, foi no jogo contra o Marília, que São Paulo ganhou de 6-0 também. Então, ali iniciou um ano, né, que seria muito promissor, né, também. Ser campeão com 14 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, também naquele todo campeonato, ser campeão com 2 rodadas de antecedência. Ali mostrou aquela montagem também, e como esses acontecimentos uniu mais o elenco também, deixou um pouco mais cascudo e experiente para a sequência do São Paulo no mata-mata da Copa Libertadores, João. Só para a gente seguir a ordem cronológica aqui das coisas, para o pessoal ficar atento, na quinta partida da fase de grupos, o São Paulo foi jogar contra a Universidade de Chile, né, lá no Chile, e foi o jogo em que o Emerson Leão deixou a equipe, né? Antes desse jogo, o Leão pede demissão para treinar um time no Japão. Foi para o Japão, ninguém entendeu muito bem, o time não estava mal, estava bem, mas o Leão, o Milton Cruz comandou o São Paulo naquele jogo contra a Universidade de Chile. O time conseguiu empate por 1-1 lá no Chile. E aí, contra o The Strongest, o jogo da volta, né, para encerrar a fase de grupos, o Paulo Autuori assumia, né? Até o Cláudio pode comentar melhor. Ninguém entendeu muito bem porque o Leão saiu, né, Cláudio? Mas o Autuori assumiu para levar esse time. Naquela época, não era bem assim o treinador que todo mundo queria, né? Mas deu certo, né, Cláudio? Sim, João, é verdade, ninguém entendeu muito bem a época por conta dessa saída do Leão, mas eu acho que tem a ver muito com o financeiro, né? Acho que ele levou muito em consideração essa parte, ele ia receber muita grana para onde ele ia, e acabou que ele resolveu sair, o Autuori assumiu, mas o São Paulo já estava com um time bem encaixado, né? Desde aquela base de 2004, que perdeu para o Once Caldas na semifinal, veio sendo trabalhada, trouxe alguns reforços pontuais para 2005, tanto que foi campeão do Campeonato Paulista com muita tranquilidade para poder chegar na Copa Libertadores e poder desenvolver o mesmo desempenho que havia tido no ano anterior, só que agora com um pouco mais de destreza para poder ser campeão. Que esse era o objetivo do São Paulo. Todo mundo sabe, o São Paulo voltou a disputar a Libertadores depois de muito tempo, em 2004. Então fazia muito pouco tempo que o São Paulo voltou à competição que mais gostava de jogar. E aí, novamente em 2005 pôde disputar a competição, onde acabou sendo campeão. E assim, os jogos fora de casa foram um pouco difíceis, assim, vamos dizer assim. Mas dentro do Morumbi, o São Paulo estava fazendo as coisas ficarem bem tranquilas com o Rogério e companhia. O Rogério naquele ano que, inclusive,
foi o artilheiro da equipe do São Paulo com 21 gols no ano, é uma marca histórica para um goleiro até hoje. E ele ficou entre os... João. Entre o top, ele ficou no top 20, aí, né? Exatamente. Ele pergunta, o Júnior pergunta, com todo respeito, de Carlos e Alex não tem envergadura para jogar no Tricolor Paulista. O André Dias não tinha chego ainda, né? Ele chega no ano 2006. Seguinte. O André Dias já estava em 2006, né? O André Dias. Esse ano ele estava no Goiás. Em 2006. Mas eu vou... Aí depois ele veio para São Paulo. No Goiás. Eu vou passar agora. Eu vou falar uma coisa agora que vocês vão adorar. Eu não sei se eu vou gostar muito de falar isso. Mas a estreia do bem é naquele fatídico 5-1 no Corinthians, no Pacaembu, Corinthians do Daniel Passarella. O São Paulo, o Corinthians com o time galáctico da MSI, aquela coisa toda. O Roger, que hoje é o Roger Flores, comentarista. Carlos Alberto, Carlitos Teves, aquela coisa toda. E o São Paulo vai com a estreia do Paulo Autuori, né, em meio aí a disputa da Libertadores. O Brasileirão já começava a sua terceira rodada. E sacode o Corinthians, enfia 5-1 no Corinthians. Foi um jogo marcante daquela equipe também, né, Fábio Dias? Marcante, né, João? E, inclusive, o São Paulo, naquele ano, desenvolveu o 3-5-2, né? Tem muito da chegada do Cicinho do Galo e do Júnior do Parma, da Itália. E esses dois jogadores, eles têm uma característica ofensiva muito forte. Em 2004, quando o Cuca montou o time e começou a moldar esse time que viria a ser campeão nos anos seguintes, ele jogava com linha de 4 atrás. Só que com a chegada do Cicinho e do Júnior, eles atacavam muito, então era preciso ter uma segurança defensiva um pouco maior. Então aí sim houve a inclusão dos 3 zagueiros, né? O Fabão, o Lugano, e aí ora o Ed Carlos, ora o Alex. De fato, os dois eram um pouco abaixo do que o São Paulo necessitava, mas compunham bem ali. Eles jogavam protegidos também pelo excelente papel que desempenharam Mineiro e Josué. E aquele 5-1, João, talvez essa goleada, junto com a goleada 6-1 sobre o Flamengo no Rio de Janeiro, talvez tenham sido as duas melhores lembranças do São Paulo naquele Brasileirão. São Paulo viria a ser campeão da Libertadores em julho, e durante o primeiro turno do Brasileirão fez uma campanha ridícula. Terminou em 19º em 2005. E aí depois fez uma campanha de recuperação. E esse 5-1, Corinthians passou por uma instabilidade. Aliás, as derrotas do Corinthians durante a década de 10, sempre quando perdia do São Paulo havia instabilidade, o técnico era demitido, havia um rebuliço danado politicamente dentro do Corinthians, e o São Paulo, na estreia do Autuori, que chegou para repor a saída do Leão, que foi para o Vissel Kobe do Japão, conseguiu ali ter um estofo, uma bagagem. O Autuori, que havia sido campeão da Libertadores em 97 pelo Cruzeiro. Exatamente, experiência, o Autuori Libertadores, aí o Autuori estreia, como eu já disse aqui, com uma goleada para cima do Corinthians. O Júnior fala que o Leão declarou que tinha dívida de gratidão com o japonês, com o amigo japonês. Amigo, né? Ele quer dizer aí. Seriam os títulos mais significativos para a carreira dele. É verdade, o Leão deixou aí o São Paulo e foi para o Japão. Mas aí o Autuori assume, e no último jogo da primeira fase da Libertadores, o São Paulo vence fácil da Strongest, 3-0, gols do Ed Carlos, do Luizão e do Grafite. O Tricolor aí, sem nenhum tipo de drama, já avançava para as oitavas de final. E aí, rapaz, nas oitavas de final, nada mais, nada menos que o arquirrival Palmeiras, né? Jogo nas oitavas de final, 2 jogos, um no Palestra Itália e um no Morumbi. E ali, Vitor Duarte, para mim, ali o São Paulo, eu vi o São Paulo com uma cara de campeão, realmente. Não deu chance para o seu maior rival, né? Passou tranquilamente pelo Palmeiras também nesses 2 jogos, né, Vitor Duarte? Passou tranquilamente. São Paulo foi soberano, principalmente soberano, que viria a ser 3 anos depois, né, por uma campanha da diretoria. Mas naqueles 2 confrontos contra o Palmeiras não era um time assim estrelado, já tinha passado toda aquela fase, já tinha tido rebaixamento. Aí, 2003, joga a Série B, né? Então não era ainda um time... Estava tentando se remoldar novamente. Tinha um ataque ali bem discutível. O time do Palmeiras, o Washington, né? Alguns jogadores do Nil Paulista que tinha retornado. Então tinha alguns jogadores ali que, lógico, tinham pelo prestígio, mas... não jogaram tão bem assim.
Marcinho muito bem no São Caetano, inclusive, ele volta depois para encerrar a carreira, passagem pelo Ituano também, mas aquele jogo no Palestra de Itália tem um cenário de que, apesar do São Paulo ter sido mais time, ter jogado mais bola, ele vai se arrastando, e aí o Cicinho brilhantemente tira um chutaço da intermediária ali, a bola vai no ângulo do Marcos, e sem chance nenhuma, até muita gente lembra, o Rogério pegou a bola do Gerra, o Marcos não teve braço para pegar a bola do Cicinho, mas um tubo daquele lá era muito difícil dele chegar, e aí o São Paulo vence e leva o confronto com o Morumbi, todo mundo imaginava, falava, não, agora morreu, não tem como, o Palmeiras vai sofrer, mas não vai conseguir, e aí o São Paulo vai para o segundo jogo no Morumbi, o Palmeiras começa em cima, tentando pressionar, mas aí de novo o Cicinho aparece, ele faz gol nos 2 jogos, né? Ele acaba fazendo gol nos 2 jogos e consegue aí levar o São Paulo às quartas de finais, e tem um gol de pênalti do Rogério também, né? Um pênalti ali que é uma mão colocada, né? Feita ao seu, meter a mão na bola. Ao seu, exatamente, o Lúcio. Grande ao seu. Foi o Lúcio que colocou a mão na bola naquele. Ele caiu de costas, uma jogada ali, caiu para trás e aí colocou a mão na bola. O Rogério pegou e bateu, acabou fazendo o gol. Uma classificação muito merecida pelo que o time desenvolveu. E ali, para mim, apesar do Cicinho ter feito gol nos 2 jogos, o principal nome daquelas oitavas de final para mim foi o Danilo. Danilo começava a mostrar de que ele seria, até então, nos jogos decisivos, o principal jogador do São Paulo. Mais pra frente você vai falar aí contra o River o que ele fez, que realmente foi absurdo. O meu amigo Júnior aí, que é palmeirense. Detalhe. Palmeiras de 2005, meu Deus! Na voz do Milton Leite. Aí o meu amigo, rapaz, não era um time lá muito forte, não. Diga. Durante esses 2 jogos, principalmente o segundo jogo, o São Paulo teve o Josué expulso também no comecinho do segundo tempo. Ou seja, o São Paulo tinha vantagem, mas o Palmeiras veio para cima. O São Paulo aproveitava muito os contra-ataques, e inclusive o Palmeiras teve até uma chance clara com o Washington também na cara do gol. E, consequentemente, quase perto do final, o Rogério marca de pênalti, depois o Cicinho, que marca o gol. E detalhe também importante, que o Cicinho, ele fez uma marca histórica, né? Ele marcou o gol de número 10.000 da Libertadores, né? Naquele momento, então ele entrou para a história ali da edição do torneio internacional, João. Outro detalhe. Exatamente. O Júnior pergunta se o gol do Cicinho foi em 2005. Foi sim. Aliás, golaço do Cicinho. Diga, Fábio Dias. Eu fui buscar, em homenagem ao nosso Agamenon Júnior, João, o time do Palmeiras de 2005. Esse que pegou o São Paulo. A coisa não é muito bonita não, hein? Marcos... vai lá, Júnior, ouve aí. Marcos no gol, nem Daniel e Gabriel na zaga, aí o Correia fazendo a ala pela direita, o Lúcio fazendo a ala pela esquerda, aí no meio, Alceu, Magrão e o Juninho Paulista, que já havia voltado da Europa, Marcinho e Washington. Washington, aquele canhoto carequinha, que não era grande coisa, hein, João? Paulo Bonamigo, o técnico. Aliás, Paulo Bonamigo, hein? Que o Fred já citou aqui, aliás. Nosso Fred Júnior já citou aqui na nossa entrevista que não era lá muito amigo da imprensa, não. Diga, Alan. O Washington, ele estava jogando no Palmeiras, porém, nesse mesmo ano de 2005, ele já tinha se destacado no Americano do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, classificou o Americano no Campeonato Carioca. Depois veio, no mesmo ano, jogou na Portuguesa, fez 2 gols contra o São Paulo no Paulista. Foi o carrasco do São Paulo naquele jogo que o São Paulo poderia ser campeão paulista. E logo em seguida, ele foi jogar no Palmeiras, jogou a própria Libertadores contra o São Paulo, também jogou o ano em 2005, no Palmeiras 2006.
Então, o Washington, já nesse ano, ele já tinha sido até carrasco do São Paulo naquela edição do Paulista, porém não, São Paulo foi campeão logo em seguida. O Agamenon Júnior, meu amigo aí, Fábio Dias, fala pra você aí, não era tão ruim assim também o time, né? O time do Palmeiras, mas realmente era um time, não era lá dos melhores. Ele disse que o Marcos, o Correia e o Magrão não se salvam. O Marcos dispensa comentários, né? O Correia na bola parada, ele era importante, né? Fazia os cruzamentos principalmente. O Magrão foi um bom volante, depois chegou a jogar pelo Corinthians também, jogou no Inter, batia também uma barbaridade, mas era um bom volante. O Magrão, a Caborsói, nosso amigo, aliás, amigo do Vitor Duarte, tá sempre acompanhando aí, mandando aí um abração para ela. O André Franklin também, nosso parceiro aí. Aliás, nos encontramos em um momento épico lá em Sorocaba, eu e o Vitor Duarte. Precisamos marcar alguma coisa aí, meu parceiro. Um grande abraço, saudações para você também. O Cláudio caiu, daqui a pouquinho ele volta aí para falar mais. E aí o São Paulo então passava pelo Palmeiras. E nas quartas de final, o São Paulo enfrenta o Tigres do México, né? O primeiro jogo no Morumbi. O São Paulo não tomou conhecimento, foi 4-0. O Rogério Ceni fez 2 gols, amigos. Rapaz. 2 gols do Rogério. E 2 gols de falta, inclusive um do Luizão e um do Souza. Aliás, o Rogério teve a chance de fazer um hat-trick nesse jogo, né, Fábio Dias? Ele acaba ainda perdendo um pênalti. Já pensou o Rogério Ceni fazendo um hat-trick? Seria lindo, João. Claro que é um pouco de cabotinagem eu falar que seria lindo com a camisa do São Paulo, mas seria lindo também pela história de um goleiro. O Ceni já foi destacado na live aí que ele fez 21 gols, foi o artilheiro do São Paulo naquela temporada, foi a maior temporada artilheira de um goleiro na história do futebol mundial, e se ele fizesse um hat-trick cobrando falta e pênalti, ele cobrou 2 faltas, e cobrando o pênalti que ele acabou perdendo, entraria ainda mais para a história da competição, né, da Copa Libertadores. São Paulo fez 4-0 contra o Tigres no Morumbi, e aí perderia o seu único jogo na Libertadores lá em Monterrey, mas já havia vencido por 4-0, 2-1, acabou administrando a questão para pegar o River Plate, aí sim seria um confronto daqueles, João Moreira. Exatamente. São Paulo então avançou sem sustos contra o Tigres do México, e aí, rapaz, na semifinal, aí sim, aí era um time realmente complicadíssimo, um time tradicional Libertadores, e um confronto contra argentinos, né, que é sempre muito, muito difícil. O André Franklin tá perguntando pra gente qual foi o melhor time do São Paulo dos últimos tempos. Tivemos grandes times, né, 2005 que estamos falando, e o tricampeonato 2006, 7 e 8, teve alguns que não ganharam também, né, depois. Grandes times, por exemplo, de 2014, era um grande time, mas não ganhou. E aí, 14, meus amigos? E aí, meus amigos? Pegar pelo nome, qual que foi o melhor São Paulo dos últimos tempos? Pelos nomes que tinham e pelo futebol que conseguiu jogar em algum momento, naquele time treinado pelo Muricy, eu ficaria com o de 14. Pelo estilo de jogo que eu gosto também. Mas o São Paulo que era mais letal, vamos dizer assim, dificultoso para os seus adversários, foi o bicampeão brasileiro 2007. Esse time do São Paulo, ele tomava muito pouco gol, ele era muito cirúrgico e ele fazia gols muito fácil na bola parada, em jogadas ensaiadas, e isso tanto que o Campeonato Brasileiro acabou muito cedo. Eu ficaria com o time de 14, porém o de 2007 era o mais letal de todos eles. Concorda, Alan? Olha, o de 2014 era muito bom. Você tinha um ataque com Kaká, Ganso, Alexandre Pato, Allan Kardec, brigou pelo título, tinha Souza, Michael, mas só que eu vou no time de 2006, porque para mim era um time mais equilibrado, o time, apesar de ter conquistado somente o brasileiro, dentro das competições que disputou todas as competições, chegou até o final, era cascudo, você tinha um plantel, você tinha uma equipe experiente também. Na minha opinião, acho que
o de 2005, 2006, o conceito tático e técnico era o mesmo, mas só que o de 2006, na questão do elenco, era muito mais cheio, era mais cascudo, então você tinha um leque de opções. E naquele cenário, tecnicamente falando, dentro do futebol brasileiro, São Paulo era um dos melhores, apesar de ter perdido para o Internacional. Então eu fico, nos últimos tempos, que para mim, na minha opinião, acho que de 2006. Vamos falar também desse time nas próximas lives aí. Vamos falar também desse tricampeonato do São Paulo, para 2006 aí. Mas vamos falar desse time tricampeão também, depois desse time de 2005 aí, que já teve mais coisa boa para o São Paulino ainda nos anos depois aí, 2006, 2007 e 2008. E aí, Fábio Dias, para você, qual que é o melhor time do São Paulo? Respondendo aí o André Franklin, nosso parceiro. Um abraço para o André Franklin. Cara, vocês podem me chamar de resultadista e tal, para mim o melhor time é sempre o que ganha. 2014 era muito legal de ver mesmo, era um time muito fluido, né? Tinha um toque de bola refinado, tinha jogadores muito bons na frente, Kaká, Luiz Fabiano e tal, mas eu vou ficar com o time de 2007. 2008, São Paulo teve aquela retomada, segundo turno fantástico, mas era um time muito conciso defensivamente, que chegava muito na bola parada, era um time muito forte na bola parada. Mas 2007 o time conseguia trocar passes, conseguia trabalhar um pouquinho melhor a bola. Vou ficar com o time de 2007, João. Até porque o do Fernando Diniz ainda não ganhou nada, né? Poderia ser o do Diniz de 2020. Fábio Dias, que não é resultadista, ele já salientou bem, mas ele fala do time que ganhou. E realmente tá certo aí o Fábio Dias. Então tá respondido aí o Vitor Duarte, esse time do brasileiro, né? O Alan também ficou com esse time de 2006 e o Fábio de 2007. Para mim também 2007, até porque ganhou o de 2006, ganhou nas últimas, com algumas rodadas de antecedência, mas foi mais para o final. De 2008 ganhou só na última rodada, de 2007 ganhou com muitas rodadas de antecedência, né? Então acho que ganhou contra o América, faltando 4 jogos para acabar. Exato. 4 jogos, então ganhou com mais facilidade, digamos assim, porque jogou muito bem o campeonato inteiro. Vou ficar com esse 2007 também, mas, se bem que o de 2014 jogava muita bola também, mas como não ganhou, a gente não lembra tanto, né? O pessoal aí ainda participando, Madureira. Madureira, a gente vai falar disso agora. Vamos falar disso agora exatamente. Porque o São Paulo passou, então, pelas quartas de final, e aí na semifinal, como eu já disse aqui, um timaço do River. O River que fez a principal campanha, a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, e tinha no time Lúcio Gonçalves, hoje no Atlético Paranaense, um baita jogador de carreira brilhante lá na Europa, no Porto, seleção argentina. Mascherano, volante que na época ainda jovem, depois foi pro Corinthians, enfim, Barcelona, carreira também muito importante na seleção. O Gadiardo, hoje técnico, jogava naquele time, hoje técnico do River. O Salas, rapaz, o chileno, Marcelo Salas, já veterano na época, mas Salas tem uma marca do Lugano na perna então dele. Então era um timaço. Guardada. Uma marca do Morumbi. O Lugano veio com 2 pés, quase quebrou o Salas no meio. Coitado. Louco, Lugano. Foi realmente uma entrada dura do Lugano. E o Salas, que já era veterano naquela época, o atacante chileno. Mas era um baita time, em termos de nome, pelo menos, do River Plate. Primeiro jogo no Morumbi. E o São Paulo teve problemas, né? Para esse jogo, já que o Cicinho estava na seleção. O Ed Carlos foi para a seleção sub-20. E aí os jogadores que tiveram que substituir, ele teve que deslocar o Mineiro para lateral, e o Alex, né, o zagueiro Alex Bruno, entrou na zaga, na vaga do Ed Carlos. O São Paulo com problemas, né, Vitor Duarte, mas conseguiu passar pelo River com dificuldade, mas conseguiu. E aí, como diz o Madureira, a carta na manga, né? O Amoroso chega, a Libertadores permite que você escreva jogadores aí em todas as fases. O Amoroso chega para a semifinal, e aí, como diz muito bem o Madureira aí no comentário, foi a grande carta na manga para o título do São Paulo, né, Vitor Duarte? Parecia que era o que faltava. Era o complemento que faltava, um cara tarimbado, um cara que jogou responsabilidade para si, um cara que falou, não, daqui que eu resolvo. Se apertar, o Rogério sabe fazer muita coisa, tanto que foi o principal nome daquele time, artilheiro do time na competição. Mas se apertar, joga para mim. E é o que aconteceu no segundo jogo. Só que no primeiro, um jogo muito duro. O River teve 3 chances ali claríssimas de gol.
uma com o Galhardo chutando de fora, o Rogério fez uma defesaça, uma num contra-ataque que o Sala sai na cara do gol, o Rogério acaba dando aquela joelhada característica dele e pega a bola, né, com a mão aqui já saindo. E aí o jogo foi se arrastando. Opa, mas se o São Paulo não levar vantagem nenhuma para a Argentina, vai ficar difícil, né? Como o Fábio falou muito bem, o River teve a melhor campanha na primeira fase, né? Então era um time muito duro, até hoje né? Tanto que chegou aí nas 2 últimas finais de Libertadores. E o que aconteceu? No finalzinho do jogo, você citou o Lúcio Gonzalez, teve uma jogada de linha de fundo, né? Se eu não me engano, foi o Luizão que chegou na jogada de linha de fundo para fazer o cruzamento, o Lúcio Gonzalez esticou o braço, pênalti, o Rogério bateu, abriu o placar, e aí o Morumbi foi abaixo, o São Paulo tinha essa primeira vantagem, que era de 1-0, até que antes de terminar o jogo ainda, ali nos 42, um escanteio cobrado, a defesa do River afasta, o Danilo ajeita com a sola do pé e bate cruzado, ela pega no morrinho artilheiro e mata o goleiro do River, 2-0, uma vantagem espetacular para o São Paulo, uma vantagem que daria uma tranquilidade até muito grande para jogar fora de casa, e aí, como você fala, né, a carta na manga do Amoroso fez toda a diferença, porque com a vantagem, jogando na Argentina, o São Paulo poderia se segurar e jogar no contra-ataque. Foi assim que, dentro dos 3 gols que ele fez no jogo de volta, 2 acontecem da mesma forma. Um num contra-ataque do Júnior, pelo lado esquerdo ele dá a bola, o Amoroso faz, e uma na jogada pela direita também, que ela vem por dentro, e o São Paulo acaba fazendo mais um dos gols. Então, é isso que marcou esse São Paulo na semifinal. A carta na manga da volta do Amoroso para o Brasil, que era um jogador tarimbado, e principalmente essa vantagem no jogo de ida no Morumbi. Apesar de que, a gente fala muito que o Alex fez o melhor jogo da vida dele contra o River lá em 99, que a gente falou, o Rogério fez um dos maiores jogos da vida dele nesse jogo lá da Argentina, no Monumental de Nunes também. Catou demais, viu, João? É verdade, o Agamenon Júnior, meu amigo aí, e fala pro Fábio não se iludir com o São Paulo. Por quê? Por quê, Júnior? Por quê? Rapaz. O Fábio falou do Diniz aí, ele não tá botando muita fé, não tá muito confiante não, viu, Fábio Dias? Eu confesso que eu não teria contratado o Diniz, mas a gente muda, eu não sou Porta, então a gente muda de opinião conforme as coisas vão acontecendo. E de fato, o Diniz, quando houve essa pausa forçada por conta da pandemia, vivia o seu melhor momento no São Paulo, tanto que ele bobeou, você tá vendo o Diniz dando entrevista em algum lugar, outro dia você tá vendo o programa do Silvio Santos, tá lá o Diniz, então, de fato, não tem como não se empolgar, João, mas tá longe de ser o técnico que foram o Leão, o Autuori e depois o Muricy, que a gente vai destacar numa live posterior, João. Já imaginou o Diniz lá no jogo dos pontinhos do Silvio Santos? Que coisa, hein? O Júnior diz também que o Amoroso era craque, mas às vezes não aparecia. No Corinthians, tá de sacanagem falar do Amoroso no Corinthians, né? Realmente aí não jogou absolutamente nada, mas era um craque. Que bom torcedor São Paulino que ele não manchou a sua imagem, né? Mas quando ele chega no Corinthians, a torcida do São Paulo rasga até a camisa dele, né? Talvez ele fosse campeão do Corinthians e ia acontecer igual foi com o Danilo, teria manchado a história. Aliás, ele tinha um estilo provocador, né? Provocava bastante o Corinthians nos clássicos, enfim, ele e o Souza ali, do outro lado do Vampeta, né? Eles tiveram esses confrontos aí emblemáticos, em uma fase que o São Paulo batia no Corinthians toda hora, mas isso a gente deixa para uma outra oportunidade. O Alan chamou para falar aí, Alan? Hoje. Sim, a gente está falando do Amoroso, mas também era para suprir também o Grafite nas quartas de finais, com o primeiro jogo contra o Tigres, ele sentiu, ele se lesionou com uma boa parte do ano de 2005 lesionado. Ele estava vivendo uma grande fase no São Paulo também. O Leão, após a chegada do Leão, o Leão ele recuperou o Grafite, colocou um dos artilheiros do time no Campeonato Brasileiro de 2004 e fez um primeiro semestre muito bom junto com o Diego Tardelli. Depois entrou o Luizão e o Grafite ele sentiu nesse primeiro jogo, ele tinha sido até convocado pelo Carlos Alberto Parreira para a disputa da Copa das Confederações, mas devido à lesão ele foi cortado. Então, no primeiro jogo, o São Paulo contratou o Amoroso,
que estava jogando no Málaga da Espanha, e o Amoroso fez total diferença, né? Também junto com o Luizão, que também o Luizão, dentro daquela Libertadores, taticamente, o Luizão ele chegou desacreditado também, e o Luizão e o Amoroso já haviam jogado juntos também no Guarani, e também já tinha esse entrosamento também, 2 atacantes experientes, e fizeram muita diferença nesse confronto da semifinal, que, na minha opinião, o jogo lá da Argentina, que o São Paulo venceu por 3-2, foi uma das melhores atuações de um time brasileiro jogando pela Libertadores. Time que o São Paulo foi eficiente, tinha mais chances de marcar gols também, meteu bola na trave com o Rogério Ceni, teve um gol mal anulado do Mineiro também. E detalhe importante, dentro dessa Libertadores, o São Paulo fez alguns feitos históricos. O São Paulo ele nunca tinha marcado um gol na Argentina, e marcou na primeira fase contra o Quilmes, o primeiro gol do Diego Tardelli. O São Paulo nunca tinha feito um gol antes e quebrou essa marca com o Diego Tardelli. E a vitória contra o River Plate na semifinal foi a primeira vitória do São Paulo na Copa Libertadores. Então, o São Paulo foi imponente nas 2 semifinais de um bom time do River Plate, e o São Paulo foi imponente principalmente no segundo jogo, e chegou com méritos na final da Copa Libertadores, João. Mandar um abraço pro Carlos Eduardo, padrasto do nosso Vitor Duarte aí, sempre acompanhando. Belo trabalho, continue sempre assim, um grande abraço para ele. Meu parceiro, mais uma pergunta aqui, meu parceiro Matheus Benjamin, grande teta, rapaz. Fábio Dias, você usaria o apelido desse, Fábio Dias? Eu perguntei pro Vitor Duarte outro dia, teta, você usaria, Fábio Dias? Teta, eu tenho um amigo aqui que também, um amigo não, um parceiro de pelada tal, que tinha esse apelido. Eu não usaria, porque geralmente os apelidos eles têm base e origem na questão estética. Como eu não possuo tetinhas, acho que de fato. Acho que não, João. Vamos voltar então ao foco da live. Ele pergunta aí, nosso teta, por que, com elencos tão bons quanto o de 2005, São Paulo não conseguiu faturar a Libertadores de 2006, 2007 e 2008? Boa pergunta. O que faltou para esse time? Nós vamos falar desses times ainda, mas a gente pode responder. Realmente, né? 2006 bateu na trave de novo, né? Quase conquistou de novo, chegou à final contra o Inter, e aí nos outros anos não conseguiu chegar, sempre eliminado por times brasileiros, né? 2007 pelo Grêmio, 2008 pelo Fluminense, né? Se eu não me engano, se eu não estiver errado, foi isso. Responda, Fábio Dias. Então, João, o Vitor e o Alan podem responder também, mas eu acredito que porque a Libertadores é um torneio traiçoeiro, né? Nesses 3 anos, o São Paulo perdeu para times que foram finalistas. Em 2006, porque também foi finalista, acabou sendo derrotado pelo Internacional, inclusive no Morumbi, em outro jogo que o Josué foi expulso. Em 2007, perdeu para o Grêmio, que seria finalista, e perderia para o Boca Juniors. E em 2008, perderia para o Fluminense, que seria finalista. Aliás, aquele gol do Washington dói até hoje, né? Mas enfim, 2008, que dói demais. Aquele gol no último lance e tal, o Mito se esticou todo, mas não conseguiu chegar. Mas a competição é muito traiçoeira. Não é fácil chegar sempre à final e não é fácil ganhar sempre. Tanto que o São Paulo só tem 3 e é um dos maiores campeões do Brasil. Rapaz, parecia que tinha uma sina aí. O São Paulo pegava time brasileiro, ainda teve o Cruzeiro em 2009 também. E o Inter em 2010. Olha que coisa. Sempre para times brasileiros, o São Paulo caía aí Caiu para o Cruzeiro em 15 também. E caiu pro Galo em 14. Pro Cruzeiro em 2000. Que sina, hein? Que coisa. E Atlético 13. Olha só. 13, realmente. É só verdade. Brasileiro. Rapaz. Só times brasileiros tiravam o time do São Paulo, então. Você acha também, Vitor Duarte, que é mais por um acaso, é mais porque os outros times tinham qualidade do que propriamente porque o São Paulo vacilou essas derrotas nos anos seguintes? Porque já imaginou um tetracampeonato de Libertadores seguido? Seria realmente
uma coisa muito difícil de acontecer, né, Vitor? Não, é exatamente isso. A Libertadores, além de ser um campeonato muito equilibrado, você tem equipes brasileiras, equipes da América do Sul, né, principalmente o Boca, que venceu em 2007 o Grêmio, o próprio, a LDU não, mas o Fluminense merecia muito o título, porque era um time, para mim, melhor preparado que aquele São Paulo em 2008, e aí, né, na sequência, o Inter também, campeão da Libertadores de 2006, era muito forte mesmo. Eu acho que é nessa linha. Você não tem como você chegar todos os anos e ganhar todos os anos. É impossível. Talvez, né, desse nível de competitividade que a gente tem, é quase impossível. E foi o que aconteceu. Então, é mais por ter o equilíbrio e o São Paulo chegar sempre, uma hora ele vai ganhar, a outra hora não. Eu acho que as derrotas que ficam mais marcadas, se é que poderia ter chegado mais à frente e tudo mais, foi a de 2004, na semifinal para o Once Caldas, e acredito eu que a de 2009 para o Cruzeiro. No mais, todas elas, o São Paulo tinha um time inferior aos times que ultrapassaram e passaram para a próxima fase. Detalhe. Faltou isso pro Muricy no São Paulo, né? Ele só iria conquistar a Libertadores no Santos depois. O São Paulo, o Muricy ganhou 3 brasileiros, não conseguiu ganhar a Libertadores. Diga, Fábio. Só antes do Alan, João, só para complementar o que eu disse há pouco, eu falei que caiu para os finalistas ou para os futuros campeões, no caso do Internacional. Isso se estendeu. 2009, contra o Cruzeiro seria finalista e perderia no Mineirão para o Estudiantes de La Plata. Em 2010, perdeu para o Inter na semi. O Inter viria a ser campeão contra o Guadalajara em 2010. E depois, em 2013, contra o Galo. Exatamente. Todos São Paulo que terminaria... É impressionante. São Paulo que terminaria essa sina, digamos assim, em 2016, quando tirou o Galo em uma das fases e cairia de forma bem lamentável para o Atlético Nacional de Medellín, João Moreira. Sem dúvida alguma. E aí, Alan, mais alguma coisa acrescentando essa pergunta do meu amigo Matheus aí? O que você acha sobre esses times? Por que não conquistaram aí a Libertadores também nos anos seguintes, hein, Alan? Então, é como foi discutido. A Libertadores é um torneio de mata-mata, traiçoeiro, onde você pega os times brasileiros que o São Paulo pegou, dentro daquele determinada competição também eram times fortes. Se você pegar em 2006, um confronto entre Internacional e São Paulo, 2 times que tinham o mesmo esquema tático, e dentro disso, detalhes podem afetar um confronto de mata-mata, como ocorreu quando você perde um jogador como o Josué no primeiro jogo, no início do jogo no Morumbi, ali afeta muito o estilo de jogo ali também de São Paulo, que era um time bem montado também. Então, do outro lado, você pega um Internacional muito forte, que soube aproveitar essa falta de equilíbrio do São Paulo com a perda do Josué e fez 2 gols em menos de 10 minutos no Morumbi. Então, o São Paulo correu atrás, fez um gol, foi 2-1, levou ao segundo jogo lá no Beira-Rio e foi um jogo em que o São Paulo poderia vencer também. São Paulo teve chance com o Lugano, chance com o Danilo, teve chance com o Alex Dias também. Houve casos do jogo que na bola parada ali o Rogério Ceni soltou a bola. São casos e casos em que a gente tem que analisar. Em 2007, o São Paulo perdeu o Mineiro, então faltava aquele equilíbrio para jogar junto com o Josué. Veio a chegada do Dagoberto. São Paulo pegou um Grêmio que era muito forte, era copeiro, tinha o Diego Souza ali, era um jogador que estava numa fase espetacular, tanto é que chegou até a final, inclusive eliminando o Santos também. Ali, então, o São Paulo venceu o primeiro jogo, o segundo jogo, dentro daquele ano de 2007, São Paulo vivia uma estabilidade. Era um time muito bom, mas chegava em determinados pontos que davam uma apatia ao São Paulo em 2007. É claro que é muito difícil. Em 2008, foi a questão do equilíbrio. Era um time forte, copeiro, tinha um Adriano também. E dentro daquele jogo, daquelas quartas de finais contra o Fluminense, o São Paulo fez um ótimo primeiro jogo. O Fluminense tinha um grande time, tinha a Conca, Thiago Neves, tinha o Washington também. Mas no segundo jogo, o São Paulo jogou bem, criou chances,
mas o que afetou mesmo, fez o gol, tomou o gol logo em seguida do Dodô, fazendo 2-1, e ficou muito atrás. Então, ali foi um mérito também do Washington ter feito aquela cabeçada que até hoje dói realmente na vida dos São Paulinos também, mas também faltou o equilíbrio, aquele equilíbrio dentro de cada time que o Muricy pôde contar dentro daquela época. São Paulo não fazia grandes investimentos, assim, o Muricy tinha o que tinha de melhor, ele improvisava a hora Richarlison pela lateral esquerda, São Paulo não praticamente aquele. Então são detalhes que afetam numa competição tão difícil como a Libertadores. Em 2009 também foi a questão técnica também, eu acho que o Cruzeiro tinha um time melhor, o São Paulo já estava com um elenco mais defasado, um pouquinho a questão de um time mais previsível, alguns jogadores importantes não estavam em boa fase. Em 2010 foi um jogo equilibrado, mas o que pegou foi o primeiro jogo, São Paulo foi muito apático, então fez o 2-1, mas essa sequência aí foi uma sequência muito difícil, pegar times brasileiros em fases de mata-mata é complicado, então poderia ter chance de ganhar, porém dentro dos elencos em cada ano faltou um pouquinho mais de equilíbrio, concentração em alguns determinados lances, principalmente jogos de mata-mata, que afetou também dentro das eliminações nos anos seguintes, João. A gente vai aprofundar mais nesses assuntos nas próximas lives, né? Já que a gente vai falar desse tricampeonato brasileiro do São Paulo, claro que a gente vai ter que falar também das eliminações nas Libertadores seguintes aí, mas realmente, Libertadores não é fácil ganhar, e o São Paulo sempre caindo para times brasileiros. O Matheus aí, nosso teta, já fala, ó, 2020, então, com 7 times brasileiros, o Tricolor pode descartar. De fato, os maiores vilões são os brasileiros. Se tiver Libertadores ainda, né, meu amigo? Porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer aí com essa pandemia toda. Mas a gente tem que passar para a final, né? Tem a final ainda da Libertadores, temos o Mundial para tratar ainda até o final desta live. O São Paulo, então, passou pelo River e a final de 2005 foi a final brasileira. O São Paulo enfrentaria o Atlético Paranaense, primeira vez que a Libertadores é decidida por equipes do mesmo país. São Paulo bicampeão, louco pelo tri, né, para conquistar o tricampeonato inédito do futebol brasileiro. E o Atlético Paranaense, que era comandado pelo Antônio Lopes, uma baita equipe também, um bom time, né? E aí a final começa muito antes do jogo acontecer, porque começa uma batalha de bastidores, né? O Atlético querendo levar o jogo para sua casa, Arena da Baixada, e a Conmebol não deixando, já que o estádio tinha capacidade aí, não tinha capacidade necessária que a Conmebol pede para uma final, né? Então, que é 40 mil pessoas. Então o estádio foi vetado. Aquela discussão toda, o Atlético tentou até o último, aquela rusga nos bastidores, mas não conseguiu. O jogo foi para o Beira-Rio, né? Então a torcida do Atlético não conseguiu fazer aquele caldeirão que é acostumado a fazer quando o Atlético joga em casa, o time do Atlético Paranaense. Mas aí o que aconteceu, né, Fábio Dias? Foi que no jogo do Beira-Rio tudo igual, mas no Morumbi o São Paulo não tomou conhecimento do furacão. Exatamente, João. O Atlético Paranaense tentou jogar na Arena porque sabia que ali era uma fortaleza e era a grande oportunidade de o time abrir vantagem e levar alguma vantagem para o Morumbi, que seria muito complicado de fato decidir o jogo lá. Tinha um time bem coeso, né? O técnico Antônio Lopes já havia sido campeão da Libertadores com o Vasco da Gama em 98. Tinha bons jogadores, o Fernandinho, que hoje é zagueiro no Manchester City, jogava de meia na época. O Aloísio, que viria a ser centroavante do São Paulo depois da Libertadores, também jogou aquele jogo e abriu o placar, inclusive, no jogo do Beira-Rio. E essa rusga de bastidor começou bem antes, né? Na semifinal, quando o Atlético pegou o Chivas Guadalajara, o São Paulo, sabedor que poderia jogar a decisão, já correu nos bastidores para tentar vetar o jogo na Arena da Baixada, até porque o São Paulo só chegou a vencer na Arena da Baixada em 2018, com muito tempo sem vencer lá, e era um caldeirão de fato. E o Furacão, além disso, além dessa questão do estádio, teve também a questão da arbitragem. Quando o São Paulo confirmou a sua chegada à final da Libertadores, com o Atlético Paranaense, uma final brasileira, o São Paulo vetou, ou nos bastidores conseguiu articular para que a arbitragem fosse de fora, não fosse brasileira. E aí
Não que isso tenha feito a diferença, mas já era uma queda de braço ali que viria a ser decidida no campo. São Paulo foi superior, sobretudo no jogo do Morumbi. O jogo do Beira-Rio foi até equilibrado, mas no Morumbi, São Paulo goleou por 4-0. O Amoroso foi escolhido o melhor em campo naquele dia. Abriu o placar de cabeça, um lance na pequena área. E o São Paulo, assim, conseguiria ser o primeiro brasileiro tricampeão da América, coisa que seria igualada pelo Santos em 2011 e pelo Grêmio em 2017. Só essa questão do estádio, não tem muito o que fazer. A Arena da Baixada, à época, antes da reforma para a Copa do Mundo, que viria só anos depois, não tinha capacidade mesmo. E aí não teria jeito, não teria como jogar. Eles tentaram até fazer umas obras de emergência ali, para colocar arquibancadas móveis, mas não teve jeito. São Paulo, com méritos, foi campeão da América, João. É verdade, tá aí o time do Atlético. O Madureira até mandou aí, ó. Diego, Jean Carlos, Danilo, Durval e Marcão, Cocito. Cocito, hein? Que coisa. Alain Bahia, Fabrício e Fernandinho. O Evandro também jogou. Lima e Aloysio, Antônio Lopes comandavam. E esse Fabrício tomou um pênalti na trave, hein? É bom lembrar. No início do jogo no Morumbi, o São Paulo já tinha aberto o placar com o Amoroso. E aí o Fabrício teve um pênalti para tentar empatar o jogo. E a bola foi na trave ali. O Morumbi veio abaixo. E a partir dali o Atlético não jogou mais nada. E o São Paulo conquistou a América pela terceira vez. Um momento realmente histórico, né, Vitor Duarte? Um jogo, como eu disse aqui, que o Atlético teve a chance de reagir, mas não conseguiu. E o São Paulo não tomou conhecimento, mostrou a superioridade. Mas você acha que tem a ver essa questão do estádio? O Furacão pode reclamar que não jogou na sua casa? Poderia ter sido a história diferente, Vitor? Ou você acha que o São Paulo realmente foi campeão por merecimento? Acho que não tem nem como a gente discutir isso, né, Vitor Duarte? Pelo resultado final, não tem nem como contestar, né? O São Paulo foi soberano mesmo no Morumbi, jogou muita bola, né? O Morumbi entupido, lotado, e, né, essa pessoa que vos fala era um dos presentes naquele estádio, naquele dia. Mas eu acho sim que o Atlético perdeu de não estar, né, mandando o jogo na sua casa. O Atlético era um time muito forte e ainda é um time muito forte na Arena da Baixada. É um time que, né, ele sabe o seu tamanho e vem crescendo a cada dia. E naquele ano, principalmente, até chegar na final da Libertadores, o Atlético fez da sua casa, sim, o seu principal, né, artifício naquele momento. Mas se você falar do se ou vai, ou não, é meio complicado. Porém, a conquista do São Paulo entra no meu destaque inicial. Para mim, a partir desse momento, desse dia, onde o São Paulo vence o Atlético Paranaense, o Rogério, como capitão, levanta a taça de campeão da Libertadores, de tricampeão da América, ele se torna um dos maiores ídolos da história do clube. Acredito que depois da sua trajetória até o final, ultrapassando o Chilavert, tornando-se o maior artilheiro, né, o maior goleiro artilheiro da história do futebol, depois ainda com outros recordes que bateu, mais de 1000 jogos com a camisa do clube, maior jogador em tempo em disputar campeonatos brasileiros, todos os recordes que o Rogério bateu dali para frente, ele se tornou para mim o maior jogador da história do clube. Mas não é aquele momento, porque em 92, 93 ele participa, porém com uma pessoa secundária, um jogador que ainda era reserva do Zete, tinha aquela questão do Alexandre que acabou, né, sofrendo um acidente, que era um segundo goleiro naquele momento, e em 2005, sim, o Rogério é peça fundamental, artilheiro do time na temporada, faz tudo o que faz no ano e levanta a Libertadores como protagonista daquele time. Mais do que o título, que para o São Paulo é importantíssimo, é o ressurgimento, é o nascimento e a consagração da lenda do Rogério Ceni como o principal jogador da história do clube. Exatamente. E aí o time do São Paulo, então, com gols aí do Amoroso, do Fabão, do Luizão e do Diego Tardelli, vencia o Atlético Paranaense por 4-0 e conquistava, assim, o tricampeonato da Libertadores. O Júnior fala que a final foi suave para o São Paulo. Os São Paulinos não vão gostar muito disso aí, não. Mas ele diz aí que a final para o São Paulo foi suave. Foi suave porque o São Paulo fez se tornar, ficar tranquila com o resultado por 4-0. E aí, rapaz? E aí, o São Paulo tinha ainda no final do ano, né, depois dessa conquista, o Campeonato Mundial de Clubes no final do ano. Antes disso, jogou o Brasileirão da forma que os times, quando já conquistam as coisas, ficam meio assim, meio relaxados, né? Usou o Brasileirão mais como um treino para realmente jogar o Mundial. Teve aquele jogo contra o Corinthians em 2005, que o São Paulo
mais uma vez ganhou do Corinthians, aliás, um tabu que perseguiu o Corinthians, né? Aquele jogo foi anulado, né? O Amoroso deitando naquele jogo, foi 4-2, um jogão de bola. O São Paulo vence, mas o jogo é anulado, e depois na partida seguinte o Corinthians arranca um empate. O Corinthians se beneficia dos jogos anulados para conquistar aquele título de 2005 brasileiro. E o São Paulo preocupado mais realmente com o Mundial de Clubes. E a estreia, como já disse aqui o Fábio Dias, né, Alan? Não foi lá um jogo muito tranquilo, não, né? A semifinal contra o Al Ittihad. Aliás, para esse Mundial, o São Paulo contrata, perde o Luizão, que vai pro Japão, né? Jogar no futebol japonês. E o São Paulo contrata o Aloísio Chulapa, que era do Atlético Paranaense, para jogar, para ser o centroavante titular no Mundial de Clubes. Mas a primeira partida não foi nada fácil contra o Al Ittihad, né, Alan Gomes? Ah, com certeza, João. Lembrando que em 2005 ele era um torneio mais diferente, porque tinha o torneio com semifinal, o campeão da América do Sul e o campeão europeu entrariam diretamente na semifinal. Então, o São Paulo enfrentou o Al Ittihad. O São Paulo teve uma preparação dentro desse campeonato do Campeonato Brasileiro para enfrentar os times, modelar mais o time para a preparação, e enfrentou esse time da Arábia Saudita, que deu muitas dificuldades ao São Paulo também. O São Paulo foi com um time redondinho, foi com o Rogério Ceni, Fabão, Lugano, Ed Carlos, Cicinho, Mineiro, Josué Júnior, Danilo, e o Aloísio, né, já foi contratado e já atuou junto com o Amoroso também. Então, foi um jogo difícil. O São Paulo abriu o placar com o Amoroso no primeiro tempo, fez 1-0, e o time da Arábia Saudita empatou também em 1-1, e o São Paulo foi para o primeiro tempo com muitas dúvidas, com muitos questionamentos por o que aconteceu, porque aquele time foi realmente uma surpresa também. E no segundo tempo, o São Paulo fez o 2-1, uma linda jogada envolvendo Danilo, Amoroso, Aloísio, e a jogada de linha de fundo com o Cicinho também. E o Amoroso acabou fazendo por 2-1 também. E logo em seguida, num pênalti sofrido pelo Aloísio, o Rogério Ceni cobrou com muita perfeição por 3-1, e com isso deu mais uma tranquilidade. O São Paulo começou a dominar um pouquinho mais o jogo, ter um pouco mais... Diga, Vitor. Esse foi o primeiro gol de goleiro na história do Mundial também, né? O Aloísio chama o Rogério de patrão, aí aquela coisa toda. Ele abriu a capa, sofreu o pênalti, o Rogério bateu, como você falou, com perfeição. Vale lembrar, o primeiro gol da história de um goleiro num campeonato mundial de clube. Sim, para ele até cita, né? Ele estava muito confiante ali, estava tranquilo para bateu com perfeição. Lembrando que o Al Ittihad, ele tinha um brasileiro também, ele tinha um tcheco. O tcheco jogou essa semifinal contra o São Paulo, e inclusive o time da Arábia Saudita diminuiu, ficou uns 15, 20 minutos de pressão do time. O São Paulo até teve chances, com o próprio Aloísio desperdiçou algumas chances, mas aquele jogo da semifinal foi muito duro realmente. Se você pegar do outro lado, o Liverpool pegou o Saprissa da Costa Rica, também não teve dificuldades, vencer por 3-0, mas ali houve muitos ensinamentos também, antes da decisão contra o Liverpool, também pela forma que o São Paulo atuou na semifinal. Houve questionamentos se o São Paulo poderia mudar um pouquinho o esquema tático, o Paulo Autuori poderia colocar o Souza para atuar junto com o Danilo, para ter mais chance de armação também, mas só que o São Paulo foi à final com o mesmo esquema tático. O Paulo Autuori confiou nos seus jogadores e foi para a final naquele dia 18 de dezembro de 2005, João.
foi para a final do Mundial de Clube de 2005 contra o Liverpool. Como disse bem o Alan, o São Paulo passou pelo Al Ittihad e o Liverpool pelo Deportivo Saprissa da Costa Rica. Vitória aí por 3-0. O Liverpool tinha um grande time, como já dissemos aqui, com Gerrard, com jogadores realmente incríveis, e tinha o gigante Peter Crouch, né? O centroavante, mais de 2 metros de altura. O Liverpool usava bastante jogadas aéreas, né? E aí os São Paulinos naquela coisa, né? Claro que acreditando muito na vitória, mas com um pezinho atrás de ser um jogo muito difícil contra o time do Liverpool, que deu trabalho na final, né, Vitor Duarte? Muito trabalho com aquele gol do Mineiro, mas foi uma final duríssima, né, Vitor Duarte? Foi uma final muito dura, porque o Liverpool tinha uma filosofia de jogo muito parecida com o que tinha do São Paulo. Né? O risco era 2 times não jogar, era um ficar esperando o outro. O Liverpool era um time que, sim, tinha um ataque muito eficiente, porém o que marcava mais era o seu sistema defensivo, que acabou, até como o Fábio lembrou no seu destaque inicial, né, ficando 1000 minutos sem tomar gols, uma defesa muito sólida, um time muito seguro, e o Gerrard como principal peça, e um ataque com o Morientes e Luiz Garcia, né, que era, naquele momento, um jogador assim, assustador. Na Liga dos Campeões, o que fez Luiz Garcia foi algo assim, né, fora de série. O São Paulo precisava ir para cima, precisava jogar a bola, precisava criar algumas oportunidades até para se segurar um pouco mais. O Liverpool falar, não, estamos jogando contra um time realmente que vai nos dar dificuldade. E no momento em que o São Paulo estava pior no jogo, o Liverpool pressionando, aquele negócio assim que parecia que o gol ia sair a qualquer momento, o Rogério fazendo uma defesa atrás da outra. Aí você não gosta muito dessa lembrança, não. Mas aparece lá um torcedor do Corinthians, com a camisa, com a blusa do Corinthians, se joga dentro da rede, quebra toda a estrutura da trave, e aí tem que entrar toda a segurança, fica o jogo parado por cerca de 7 minutos, e aí o autor chama o time e fala, calma, respira, vamos jogar, coloca a bola no chão, não é assim, uma hora vai sair. Aí o São Paulo, sim, começa a desenvolver seu jogo. No finalzinho do primeiro tempo, tem aquela falta, né, que ficou marcada, a defesa do Gerrard, no chute do Gerrard, a defesa do Rogério, e o Mineiro, no segundo tempo ali, né, numa bola do Fabão, um tiro do Fabão no Aloysio, ele domina ali meio com o peito, com a barriga, com as partes íntimas, gira, dá uma, lá, Ronaldinho do Nordeste, como ele mesmo fala, acha o Mineiro entrando sozinho, o Mineiro toca na saída do Reina e faz o gol, que é o gol do Mundial, é o gol da conquista do Mundial de São Paulo, e um dos gols mais importantes da história do clube, porque furar aquela defesa do Liverpool já era difícil. Furar aquela defesa do Liverpool com o Mineiro era uma missão quase impossível. E foi o que o São Paulo conseguiu naquela manhã aqui no Brasil, início da noite lá no Japão, na qual eu fiquei sem dormir 2 dias, João Moreira. Por que será, né? O Júnior fala aí o passe do Aloysio, ele quer dizer, né? O passe do Aloysio lembrou os passes do Dunga, César Sampaio, Mazinho, Cerezo. Realmente foi um baita de um passe, 3 dedos do nosso Aloysio pro gol do Mineiro. O Madureira diz que na final o Liverpool foi infinitamente melhor que o São Paulo. Teve muito mais chances de gol. São Paulo principalmente depois do gol. Depois do gol do Mineiro, o negócio ficou assustador. O Liverpool fez 3 gols anulados e foi uma pressão assim que poucas vezes eu vi. Pode falar o que for, o São Paulo foi campeão, tudo, mas o que o Liverpool dominou o jogo foi assim, qualquer coisa de outro tipo. E por sinal foram gols bem anulados, né? Exatamente. Tá aí o Madureira falando que o nome do Mundial foi o Rogério Ceni, e eu queria perguntar para você, então, para a gente encerrar, tirando o Rogério Ceni, todo mundo vai dizer o Rogério Ceni pelas defesas, especialmente aquela do Gerrard, e tirando o Mineiro também, que fez o gol, qual foi outro jogador aí que vocês possam destacar nessa campanha do São Paulo,
entre Libertadores e Mundial, vai, destacar o grande nome daquele time de 2005, tirando o Rogério Ceni e o Mineiro que fez o gol do título. Quem que vocês podem destacar? Começando pelo Fábio Dias aí. Quem que foi o grande destaque aí, tirando o Rogério e o Mineiro daquela campanha que culminou no título mundial, hein, Fábio Dias? Bem, João, eu vou destacar 2 nomes, um da Libertadores e o outro do Mundial de Clubes. Na Libertadores, o Danilo jogou barbaridade contra o Palmeiras nas 2 partidas e contra o River também, fundamental naquele time, naquela campanha, né? E no Mundial de Clubes, o Amoroso. O Amoroso, pelo menos, principalmente na semifinal, né? Na final, o Lugano jogou barbaridade, tirou tudo por cima, por baixo, mas o Amoroso fez os 2 gols contra o Al Ittihad num jogo que, amigo, se não tem Amoroso, o São Paulo não passaria do Al Ittihad, hein? Então eu vou ficar com esses 2 nomes, aliás, Danilo e Amoroso. Os times brasileiros encontram uma dificuldade enorme para passar pela semifinal, né, do Mundial, nesse formato, que deve ser um formato que deve ser extinto aí nos próximos anos, né? Mas esse formato do Mundial, de 2 jogos, uma semifinal e uma final, para os brasileiros e para os europeus, sempre o time brasileiro ou sul-americano tem dificuldade, né? O Corinthians teve dificuldade de passar pelo Al-Ahly, né? O Atlético nem passou pelo Raja, assim como o Inter não passou pelo Mazembe, enfim. Inter pro Mazembe. Parece que é uma grande... O único que passou com facilidade demais foi o Santos, pelo Caxias Reysol do Japão. Neymar barbarizou nesse jogo, o Santos passou sem tomar conhecimento do time japonês. Mas aí depois o Barcelona veio e não tomou conhecimento do peixe. Exatamente, também. Pessoal. Mas aí realmente ali o Santos entrou para assistir o Barcelona jogar. Essa é a grande realidade. O Agamelão Júnior, meu amigo, disse que os 3 gols anulados do livro corretamente. O Madureira comenta aí que o Zidanilo, para ele, foi o grande craque, o grande nome da conquista. Para você, hein, Vitor? Tem aí alguém para citar, além do Rogério e do Mineiro, que foram principais peças aí, os principais personagens? Ah, sim, eu tenho que concordar com o Fábio que na Libertadores foi o Danilo, sim, por tudo que ele fez, pelos momentos importantes, por ser o cara que era o cerebral desse time, né? Se tinha Mineiro e Josué para fazer a contenção, se tinha um sistema defensivo muito forte, com o Lugano, com o Fabão, e aí o terceiro zagueiro que estava revezando entre o Ed Carlos e o Alex, se tinha 2 alas que voaram, tinha o Danilo que era o cerebral. O time só andava porque o Danilo, ele aparecia em momentos decisivos e ele estava sempre quando o time precisava. Então não tem como não citar o Danilo como o principal nome daquela Libertadores, além dos 2 que você citou. E no Mundial, eu vou colocar, além do Amoroso, é claro que eu já falei da chegada do Amoroso, foi um cara que ele sai do Brasil depois da Libertadores e promete o título mundial ao torcedor do São Paulo, por isso até que ele fala é o rei do Morumbi, aquela coisa toda. O Amoroso jogou por alguns clubes na carreira, mas até hoje marca a passagem dele pelo São Paulo, apesar de ter sido pouco tempo. Ele chega em 6 meses, ele conquista 2 títulos, isso é muito marcante. Mas eu vou ficar com o Cicinho. O que o Cicinho jogou nesse ano de 2005, o credenciou a ir para o Real Madrid, o credenciou a estar na Copa do Mundo 2006, o credenciou a ser titular daquela Copa das Confederações de 2005 que nós transmitimos aqui, fizemos programas especiais também. Então, o Cicinho saindo do Galo, sendo um jogador ainda promessa, pegando esse São Paulo cheio de estrela e tornando-se um jogador decisivo em todas as situações, principalmente na final contra o Liverpool, onde ele pega ali o cabelo de camisa 7 do Liverpool, que estava voando naquele momento, e anula ele, um lateral esquerdo. Eu acho que vou ficar com o Cicinho no Mundial e Danilo na Libertadores, João. Era o Kirill, né? Acho que era o Kirill. Harry Kirill. Camisa 7. Kirill, ele exatamente. Mesmo. Australiano. Bom jogador. O David Beckham jogou contra o Brasil na Copa 2006. Igualzinho o David Beckham, só que um pouquinho pior. Bom jogador, o Kirill, o australiano que jogava pelo Liverpool. E aí, Alan, você citaria algum outro nome dessa brilhante campanha de São Paulo da Libertadores e do Mundial como os mais importantes? Tirando o Rogério e o Mineiro, é claro. Então, João, acho que dentro daquela Libertadores ali, o time de São Paulo ele era muito hegemônico, né? Então, cada um tinha sua parcela de importância ali. Você tinha os 3 zagueiros, você tinha o Fabão, que foi importante, o Lugano, você tinha 2 alas como o Júnior e Cicinho.
Você tinha até o próprio Souza também, que entrava bem. Mas eu destaco também o Mineiro e José. José também, naquela Libertadores, ele jogou muito também. Ele foi muito importante, marcava, chegava bem. Mineiro era sempre aquele cara incansável, mas eu vou ficar com o Danilo, por quê? Porque o Danilo, ele não aparecia muito para a torcida, mas taticamente ele era muito importante. Você perceber tanto no São Paulo, depois ele me mostrou no Corinthians, ele, em todos os jogos decisivos, ele era um cara muito inteligente. Ele, além de ser inteligente, ele se colocava muito bem, principalmente dentro da área. Quantos gols de cabeça ele já fez, quantos chutes colocados ele já fez. Então, na Libertadores eu voto no Danilo, pelo confronto das semifinais também, e por sempre aparecer nos lances bem pontuais e decisivos, como no primeiro gol do São Paulo diante do Atlético Paranaense, onde ele aparece muito bem, onde ele apareceu muito mais em outros lances que não saíram gols dentro desse jogo. Eu voto no Danilo, o chamado falso lento, mas ele era muito decisivo também. E no Mundial, impressionante. Eu destaco o Lugano. Diga. Não, o Danilo é impressionante, né? Ele jogou muito no São Paulo, no Corinthians, conquistou título nesses dois times rivais, né? Ele hoje, com certeza, é mais ídolo no Corinthians, que é a última impressão que ele deixou. Mas no São Paulo ele fez coisas incríveis também. Detalhe, o Danilo, ele chegou no São Paulo em 2004, ele nem era titular, ele era reserva do Gustavo Neri, porque o Gustavo Neri jogava numa linha mais avançada. E dentro do campo ele ganhou a vaga, foi muito importante em 2004, fez gols muito importantes. Em 2005 fez aquele gol. Um dos gols que eu mais vibrei foi aquele primeiro gol contra o River Plate. Aquele gol foi fantástico, a atmosfera do Morumbi, aquele gol importante. E no Mundial, nossa, é difícil, viu? Porque se você pegar ali, cada um teve importante. O Josué, ele não apareceu muito naquele jogo contra o Liverpool, mas ele jogou muito, ele foi muito incansável também. Mas o Lugano comandou ali a linha de defesa, fez a falta no momento cirúrgico ali também no Gerrard, ganhou pelo alto, ali ele foi gigante também, e junto ali com o Rogério Ceni, com o Mineiro, o Lugano foi espetacular também, e ali definitivamente ali ele ganhou aquela idolatria que o torcedor são paulino sempre via nele. E o Lugano, que veio por indicação do presidente, sofreu muito para ganhar titularidade, e com muito mérito é um dos grandes ídolos da história do São Paulo. Então, na Libertadores, Danilo, e no Mundial, Diego Lugano. Tá então, meus amigos. O Agamenon Júnior quer saber quando que ele vai participar. Tá convidado já, somos a gente gosta muito de Fórmula 1, enfim, já falou pra mim. Quem sabe uma live sobre Fórmula 1 seria legal, né? Você vai participar com a gente, sim, com certeza, numa das próximas lives aí. É isso, meus amigos, mais uma live então chegando ao final. A gente tem muito o que falar. Esse São Paulo teve uma continuação, né, incrível, de 2006 até 2008 ainda, com grandes conquistas. A gente tem vamos falar numa outra oportunidade, até para não ficar enchendo o saco de você que está em casa e quer fazer as coisas, a gente fica aqui falando. E a gente já vai chegando aí ao final, então, de mais uma live. Agradecer, então, primeiro ao Fábio Dias, trouxe um pouco de sua memória e dos seus estudos, é claro, em referentes àquele São Paulo de 2005. Muito bom sempre ter o Fabinho aqui, porque ele nos passa e nos presenteia com um conhecimento enorme sobre futebol e sobre todos os assuntos que nós propomos aqui. Valeu, Fábio Dias, um abraço, uma boa noite, bom domingo, fica em casa, se cuida, né? A gente tem que sempre falar isso. Um abraço para a família aí, parabéns atrasado pro seu pai, que foi aniversário do seu papai. E até a próxima, meu caro Fábio Dias. Valeu pelas palavras, João. Obrigado, Vitinho. Obrigado também o Alan. Queria parabenizar novamente meu pai
pelo aniversário de ontem, 52 anos de idade, muito bem vividos, graças a Deus. E esse tricolor poderia voltar, né? Esse tricolor aí, de fato, alegrou muita gente em 2005, mas já faz 84 anos, João Moreira. Quando a bola voltar a rolar, a gente espera... Na verdade, a gente espera que a bola volte a rolar. Esse que é o fundamental. Que seja o mais rápido possível, com a maior segurança possível. Também não dá para antecipar a volta do futebol só porque a gente está com saudade, não. Em todo caso, fique em casa também, João Moreira. Se cuida, meu amigo. Um grande abraço. Estamos aqui e criando conteúdo para você, nosso amigo. Aliás, é bom a gente lembrar, né? Você que veio aqui no Facebook, tem a oportunidade de ver também no YouTube, né? Essa live vai para o YouTube daqui a pouquinho. Vai estar disponível também no YouTube. Se inscreva lá no canal, não custa nada. YouTube lá, Rádio Prorrogação. Se inscreva, ativa lá o sininho para vocês ficarem sabendo de todas as novidades de entrevista. Nosso quadro de entrevista, nosso programa de entrevistas está todo vapor. Nessa semana teremos mais convidados importantes a gente divulgar em breve. E a nossa série também de lives referentes aos times históricos continua também nos próximos dias. Aí o Madureira dá parabéns, faz parte dessa equipe. Aliás, que participação dele também na live com o Bruno Prado, grandes perguntas. Madureira tem cadeira cativa aqui, ele sabe disso. Um abraço para ele. É isso, né, Vitor Duarte? Mais uma live finalizada, mais um trabalho concluído com sucesso. E foi muito bom relembrar esse São Paulo, que tem ainda times na sequência que a gente tem que lembrar ainda, mas para a primeira live do São Paulo, acho que foi muito legal. Os São Paulinos gostaram e quem gosta de futebol também. Se cuida, Vitor Duarte. Um abraço, uma boa noite, até a próxima. Valeu, forte abraço. Obrigado a você, João. Obrigado ao Fabinho, que deve já ter partido. Obrigado também ao Alan e todo mundo que comentou hoje. Muitos comentários, boa participação da galera. Estamos aqui, amigo. Olha ele aí. Eu fiquei com saudade do seu rostinho, amigo. Ele sumiu aqui, aí pensei que já tinha partido dessa para melhor. Mas, coitado de você. Mas eu vou finalizar minha participação aqui, dizendo que é muito legal falar desse time, muito legal falar desse São Paulo que marcou a história realmente, São Paulo que fez muito bonito nesse ano de 2005 e aí sim retomou novamente o caminho das conquistas. E deixando um convite especial, o senhor me colocou como produtor, e isso é uma missão que estou me colocando. O senhor é tudo aqui. O senhor é produtor, o senhor é apresentador, narrador, repórter, comentarista, o que mais que o senhor é? Faltou só ser, não sei mais o que o senhor é, coordenador da equipe. Fica para você, eu acho que a gente tenta fazer o melhor sempre, mas essa semana teremos grandes figuras no jornalismo esportivo, né? Primeiro, eu trago aí terça-feira, Guilherme Palese, da Rádio Bandeirantes, né, um cara que está praticamente na mesma caminhada que nós aí, começou lá de web rádio, vai contar um pouquinho da sua trajetória e como está vivendo esse momento de pandemia. Muito legal também a participação dele, que fala uma linguagem mais próxima do que a gente está acostumado, uma linguagem mais do entretenimento, parecido com o que o Ricardinho trouxe também. Na quarta-feira teremos o cara que me inspirou a fazer jornalismo e a narrar futebol, Hugo Botelho, hoje dos canais ESPN e de volta a 105 FM também, muito legal, acho que vai ser importante demais para nós todos esta participação, vai agregar bastante coisas técnicas de narração de rádio, narração de TV, ele vai explicar bastante sobre isso também, e na quinta-feira teremos aí o J. Júnior, amigo, 50 anos de jornalismo, dos canais Sport TV, do Grupo Globo. Olha lá, ó o Fábio Dias, hein? Olha o Fábio Dias. J. Júnior vai estar com a gente aqui, talvez um dos grandes momentos aqui da nossa trajetória na Rádio Prorrogação. Deixa o convite, quem puder, assim que a gente divulgar as artes aí, a divulgação, compartilhe com os amigos, vai ser histórico realmente. Então, J. Júnior também estará com a gente na quinta-feira. Na sexta, provavelmente também teremos convidados. E amanhã demos um descanso para vocês, para que tudo volte ao normal. Na terça-feira já, iniciando a nossa série de entrevistas na próxima semana. Valeu, João, forte abraço e continuamos buscando convidados, porque vai ser espetacular como sempre. Forte abraço, tamo junto. Até terça-feira. Será sim, realmente vai ser muito legal. Então essa entrevista, o Vitor Duarte já deu um pequenino spoiler aí, mas teremos então
anunciando terça-feira no YouTube. As entrevistas você sabe que é no canal do YouTube. Terça-feira, então, o Gui Palese. Quarta-feira teremos, então, aí o Hugo Botelho. E na quinta-feira, o J. Júnior, grande J. Júnior, uma das lendas do jornalismo esportivo, estará aqui com a gente também. Promete, a semana promete, você não perde por esperar. Então se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder, hein, as entrevistas aí lá no YouTube. Rádio Prorrogação, você sabe como é que é, né? Vai lá, YouTube, vai lá e digita Rádio Prorrogação, entra no canal, tem lá o sininho, né? Tem lá primeiro você se inscreve e tem lá o sininho para você ativar. Com o sininho você recebe todas as notificações. Quando a gente começar algum programa, alguma coisa no YouTube, você vai saber. Você não vai se perder e vai ficar sabendo aí das novidades no nosso canal do YouTube também. Se inscreve lá, vamos chegar a 300 aí e com certeza o Vitor Duarte vai dar um prêmio para vocês, porque ele consegue tudo lá. Alan Gomes também é um de nossos personagens aqui da equipe e agora dá o seu adeus, o seu destaque final. Um grande abraço, Alan. Muito bom também ter você aqui. Dá muita qualidade nas nossas lives. Viu? Um abraço a você, Alan. Muito obrigado, João. Foi um prazer enorme fazer parte dessa live com você, com o Vitor Duarte, com o Fábio Dias também, interagir um pouquinho com o pessoal que ajudou muito assim, a gente desenvolver essa live. A live especial é importante, é legal a gente ter esse momento de nostalgia, de procurar a memória do futebol brasileiro, né? Falamos de Palmeiras, Corinthians, também falamos do São Paulo. O São Paulo desse de 2005, ele quebra vários paradigmas, né? São Paulo, no início da década, era visto como um time que sucumbia às decisões, era um time visto como amarelão, era um time visto que pipocava, e esse ano de 2005 consolidou um time forte em torneios nacionais, continentais, deu a sequência também, deu uma imagem muito maior ao Rogério Ceni, o Rogério Ceni que realmente foi um mito também, principalmente está na história tudo que ele fez nesse ano, principalmente de 2005, e estou muito feliz por recordar essa campanha histórica, e é um grande prazer mesmo participar dessas lives, comentando sobre times históricos, estar participando de entrevistas, e mais para frente, com certeza, vai ter muito melhor, como o Vitor Duarte já citou. Então, um grande abraço para todo mundo e uma boa noite. E se cuidem, fiquem em casa e vamos tocando a vida aí, João. Valeu, Alão. Um grande abraço a você. Fica em casa também, se cuida por aí. E o Agamenon Júnior aí, meu amigão, fala que o Gui Palese é um monstro. Então fique com a gente, acompanhe na terça-feira, você não vai se arrepender. Conte aos seus amigos também que gostam do Gui, estará aqui com a gente fazendo essa entrevista, além do J. Júnior, que também que você coloca aí, realmente é uma lenda viva aí do jornalismo esportivo, da locução esportiva. Enfim, muitas novidades essa semana para a gente acompanhar, então. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, que comentou, que participou. E você, então, terça-feira tem Gui Palese no nosso canal de YouTube. Não perca! Valeu, Vitor Duarte, valeu, Alan, Fábio Dias, o Cláudio também, que participou no início. Teve um probleminha técnico lá, mas ele volta nas próximas oportunidades. A gente fica por aqui, então, com essa live falando do São Paulo de 2005. Em breve, novos times históricos. Essa semana, entrevistas no YouTube. Fique com a gente, você não vai perder por esperar essa quarentena aí que a gente está vivendo. Mas você vai ter sempre conteúdo aqui para você sempre ter um entretenimento legal nas suas noites aí, sempre às 8 horas, com a gente. Valeu! Um forte abraço. Aqui, você sabe, aqui na Prorrogação a informação é sempre além do óbvio. Tchau, um abraço a todos. Obrigado.